alguma coisa muda o caminho e depois eu lembro eu caído no colchão. O restante é tão automático que você só faz. Então você já entrou no estado de flow no caminho. Não foi no salto em si, você já entrou no caminho. Antes. Porque a gente treina todas as etapas do salto. Sim. Desde o momento antes de começar. Ele é treinado. Você faz aquilo que você treina. Se você fizer diferente, o resultado tende a ser diferente. Então, até o jeito de soltar a muleta é treinado. Tem que ter um jeitinho pra fazer da forma que você sempre fez. Então, naquele momento, você já sabia todos os passos. Você só executou automaticamente. E você só executa. Você não tem a parte consciente. É isso que a gente treina, é por isso que a gente treina. Claro, numa prova de salto em altura, onde um salto, do momento que eu largo a muleta a cair no colchão é 5 segundos, no máximo, sim, é diferente de 200 metros que tem 42, 45 segundos. Aí você tem alguns momentos que você tá consciente, que você pensa, que você sente a musculatura doer, você sente a velocidade que você tá e tal. São coisas diferentes, mas ainda assim é um estado automático de realizar aquela atividade. Legal. E quando você entra nesse estado, você não escuta a plateia? Raramente. No salto em altura eu não escutava. As pessoas podem gritar que você não se importa. Em São Paulo, eles construíram um CT que ficou praticamente embaixo da linha de aterrissagem, de chegada e saída de Congonhas. Nossa. Um avião faz barulho pra caramba. Sim! A minha mãe mora lá em Guarulhos, o avião passa. Não atrapalhava em nada. Você não ouvia nada. Ouvir tu ouve, mas ele não interfere. Você ouviu Você não algo tá bem consciente. baixo? Você não tá consciente daquilo. Você não se deixa interferir, entendeu? Porque tu tá no automático. Mas o que eu digo assim, que a parte psicológica ela ajuda muito no treinamento. Porque o treino é muito duro. Por exemplo, assim, ó, hoje eu remei 60 minutos, 1 hora. 60 minutos, 11 quilômetros. Foi um treino duro. Chegou num ponto que minha parte do glúteo começou a doer, da cãibra. E aí você tem que tomar uma decisão. Paro, desisto ou continuo mesmo com dor? E aí? Como é que tu continua com dor? É três. Abstração. É três. Abstração. Pensa em outra coisa. Calcula o movimento de translação. Quantos dias falta pra acabar o ano? Qual é a raiz quadrada de 1.550.000? Faz qualquer coisa mentalmente e continua remando. É assim que eu trabalho. Pra você tirar o foco da dor. Tirar o foco da dor. O nosso sistema ele é reptiliano. Sim. Ele foi criado pra sobrevivência. Sim. Nossa mente. Então, se você tá num momento de estado crítico, ele vai direcionar a energia do corpo pra solucionar aquele estado crítico. E aí, ele tende a se livrar do quê? Cocô, xixi e comida. E tiver ali no Se momento. tiver no momento de opção pra ele se livrar, pra que ele não tenha que tratar daquilo, pra que a energia que seria desprendida pra aquilo vá pra solucionar o restante que tá crônico. Entendi. Então, por exemplo, assim, ó, hoje eu não consigo entrar numa competição ou num treino se eu não for no banheiro. É o quê? É o cérebro, a visão do corpo e tomando providências. Ele precisa... Que ele precisa eliminar tudo que possa atrapalhar, entre aspas, que ele já sabe que dali meia hora, 1 hora, vai ter uma alta intensidade, uma alta exigência durante uma sessão de treino. É assim que funciona. Interessante. Agora, se você tivesse desistido lá naquele primeiro, começou a doer antes do 500, vou parar, no outro dia tu já não ia evoluir. Então, por exemplo, assim, eu cheguei aqui em Nottingham na semana passada. Aí na sexta eu fui pra Londres, depois voltei na segunda, eu cheguei na terça. Na terça-feira tinha vento de 30 km por hora com rajadas de 50. Nossa. Lá em Itajaí a gente não entra na água com esse clima. Sim. Aqui eu fui remar. E aí eu tinha que remar 80 minutos. 90. A favor, tava indo a 11, 11,5, 12. Contra, fazendo muita força pra andar 9, 9,5, 10. Só que aí, se tu faz força, você se desgasta. Chegou na metade, eu tava dando cãibra no braço, no tríceps, no glúteo e na coxa. Nossa. E aí, a cabeça. O que eu pensava? Mais 10 metros, mais 5 remadas, mais 100 metros. Falta só mais 500 metros, vamos. Não para. É trabalho mental. A partir da metade do treino foi trabalho mental puro. Puro e simples. Você e você. Isso mesmo. A vontade era desistir. Era encostar, não vou. Mas aí, como a gente tem essa veia de atleta de não desistir, tu pode fazer um pouco mais fraco, tu pode dar uma reduzida no esforço, mas eu terminei o treino. Então, O negócio é a mente. o negócio é a mente. Abstrair. Teu corpo vai doer. Cuida, claro, pra não abstrair muito e talvez se machucar. Sim. Entrar num estado crítico, mas enquanto eu estiver dentro de um nível
A dor normal. A dor normal, entre aspas, sim. Nosso corpo, ele se adapta a tudo. Sim. Desde ficar em casa no sofá, vendo Netflix, comendo chocolate com pipoca. E é muito fácil adaptar isso porque o corpo Só quer... que a consequência... Nossa. E ao mesmo tempo, quando você se provoca, quando você se coloca em situações inusitadas, de limite, o corpo vai se adaptar também. Então, vai doer, vai machucar, vai dar ânsia de vômito, vai dar cãibra, vai dar calo. Só que na próxima vez que o corpo estiver na mesma situação, ele vai automaticamente trazer essa memória daquela última vez e vai dizer, não, é possível, então vamos continuar. E aí a dor vai diminuir, a cãibra vai diminuir, o processo de evolução acontece nessa troquinha de chave, né? Você vai um pouquinho cada dia. Nessa empurradinha de limite pra frente, assim. Sim. E é interessante, né? Porque quando você fica no sofá, a sua mente quer guardar energia, né? O seu cérebro não quer gastar energia. Então, quanto menos você fizer, melhor pra ele. Uhum. Só que você não se sente vivo quando você tá no sofá. Agora, quando você tá em atividade, você se sente vivo. Tudo em equilíbrio, né? Tudo fazendo no limite. Não que não sentar no sofá depois de um exercício não seja bom, porque... Eu ia dizer um pé lá, outro cá, mas eu já não conseguiria. Então vamos usar outra analogia. Você é muito bom. De pegar a medalha. Sim. E aí, sentindo cheiro, sentindo frio, sentindo calor, sentindo o esforço de subir uma ladeira, que no ambiente que eu treinava, que eu competia, era sempre o mesmo, assim, na maior parte das competições. Então tem uma ladeira, tem um avião que passa, tem o vento, tem a chuva. Então tudo isso, no estado de mentalização, eu usava esses fatores para quê? Primeiro, para que o organismo venha a estar confortável com aquela situação. Sim. E também haja vista que ele não consegue discernir se aquilo foi verdade ou não. Sim. Você está treinando sem ter impacto. Então, no final do ponto era isso, treinar sem ter impacto. Sim. Ter a resposta fisiológica ativada pelo cérebro e pelas sinapses que o cérebro descarrega no corpo todo. Sim. Inclusive com as sensações de alegria, de tristeza, de vitória, de perda, de derrota, de erro, de acerto. Tudo isso envolvido ali na dinâmica competitiva, com adversários, com 2, com 5. Como eu já sabia quem eram os adversários, eu conseguia mentalizar a fisionomia deles e tal. O que poderia acontecer? Exatamente. Se tá chuva, se tá frio, dependendo da época. Se tá passando um avião, se tá passando um passarinho. Então, eu conseguia sentir o cheiro. Legal. Tamanha era a profundidade. Do pensamento, do que eu conseguia internalizar, assim, sabe? O cheiro, o frio, o som do avião... Então, tudo isso. Isso vem muito de encontro com o que tu falou, né? E esse momento faz com que a sua imaginação, com o momento real, quando você fosse executar, quando você executava, já era algo natural pro seu cérebro. Você não ia se surpreender por passar um avião, Sim. ou por passar um passarinho, ou pelo adversário estar ali. Esse adversário nunca esteve aqui. Ou não era pra ele estar aqui, mas ele tá. Não ia mais se assustar, isso mesmo. Então você passou tantas vezes por aquela sequência de fatos e atitudes e atos que teria que acontecer uma coisa muito fora da normalidade para você realmente ter um impacto. E aí a gente usou muitas vezes isso. E aí, só resumindo, eu acredito, tá? Eu não tenho nada assim concreto, mas tô colocando aqui em off. Eu acredito que nós somos em 3 matérias. Mente, corpo e espírito. E aí, a parte espírito, eu acredito, isso foi um presente que Deus nos deu para ter o avatar matéria, essa matéria aqui que nós temos. E aí, nessa matéria, mais o espírito que ele nos deu, a gente meio que cria a nossa própria essência, o meu formato de ser, a minha energia. Eu acabo criando a minha energia. Parte dela vem do meu DNA, sim, da minha herança. Outra parte vem do ambiente, onde eu acabo me alimentando, né? Acabo aprendendo com o ambiente. E a outra parte é a junção
né, do DNA, mais esse ambiente que eu aprendo, e aí eu formulo a minha, tá certo? Minha forma, aquilo que você fala, né? Aquela frase que você tem como, né? Como mantra. Como mantra. Você é o resultado das escolhas. Das escolhas. Então, essa percepção de você ter essa mentalidade daquilo que você escolhe, a única coisa que você tem poder aqui é literalmente de escolher. Que eleva numa outra dimensão, e é aquilo que você falou que é palpável. Que é o que? Aquilo que você pensa, tá certo? Você pode materializar e produzir, seja no agora, ou seja também no futuro, tá certo? É algo que eu não sei se eu cheguei a dar esse entendimento, mas é algo que você vivencia isso daí desde a sua primeira luta, quando você descobriu o câncer. Eu imagino, tá? Porque eu já trabalhei no hospital e eu sei o quanto que é desafiador. E detalhe, eu não falei, eu tive síndrome de Guillain-Barré. E foi dias antes de vir pra cá. 4 meses antes de vir pra cá. Então, ou eu poderia estar morto, ou eu poderia estar paraplégico. Na verdade, os médicos falam que não sabem o que aconteceu. Porque eles nunca viram a Guillain-Barré retroceder. Sim. Então, a médica, quando a gente foi pro quarto, que ele ficou na UTI uns dias, quando a gente foi pro quarto, ela falou: eu não sei o que aconteceu, eu nunca vi isso acontecer. Porque ele chegou já com as pernas já paralisando. Já tava subindo. E ela retrocedeu. Tanto que ele tá aqui. Eu não sei explicar, mas já tive no lugar de não sentir as pernas. Ele chegou é horrível do ser trabalho. dependente. Ele É horrível. Do trabalho, ele só desceu do táxi e agarrou na grade da entrada de casa. Do portão. Ele agarrou no portão e a perna dele tava mole. Travou. Aí no outro dia a gente teve que ir pro hospital, porque o médico falou pra ele: se não melhorar, você pode ir pro hospital. Tem que correr pro hospital. E detalhe, trabalhava no hospital, porém precisou de mais tempo para poder concretizar, né? Quem viu era um infectologista e, na verdade, o primeiro que percebeu era um cardiologista na UTI, já me colocou no quarto médico dele e dali já chamou na sequência. Eu já apaguei, já dormi porque já estava já ruim, e depois me acordou juntamente com o infectologista e já fazendo os exames que precisava. E aí esse médico que viu, ele cuidava de um outro hospital também, da UTI do outro hospital, porém ele estava voltando para o país dele, que é da Colômbia. E ele falou: olha, porém, você me liga cedo que eu vou te reservar num hospital público perto da minha casa, mas eu vou te reservar, porém eu fui muito bem tratado, já estava como se fosse particular, já como se fosse ali alguém de suma importância. A sorte dele, vamos dizer, foi quando a gente chegou no hospital, já estava preparada a UTI. Ele já tinha um leito lá pra ele. Tava todo mundo esperando. As intervenções aconteceram cedo, né? Já foram cedo. Cedo, os exames, tudo assim. Então, assim, Então ele entrou no médico quando eu saí. Quando eu cheguei pra falar com ele falou: já tô indo pra UTI. Eu falei: já? Já. Foi algo muito rápido. Muito rápido. Isso no público. Sim. Pela gravidade, talvez, do que os médicos viram ali, né? Sim. Então assim, Flávio, eu acredito em Deus, não pela minha pessoa, mas pelo que pelo tanto de coisas que foi me provado aos meus olhos. Eu não tenho como. Eu não tô querendo aqui te convencer, tá? Não é essa questão. Mas é aquilo que outro dia até a gente tava pensando: qual que vai ser meu diferencial de levar na internet? Né? Porque existe várias pessoas, né, falando sobre neurociência e tudo mais. E qual que vai ser meu diferencial? E aí, numa live, eu descobri que o meu diferencial hoje é literalmente mostrar que nós somos 3 dimensões. Que dentro dessas 3 dimensões nós temos a nossa parte matéria física, a nossa matéria mental e a nossa matéria espiritual. E que todas as 3 é uma só. Porém, cada uma tem uma função diferente. Não sei como explicar, ainda estou em estudo, né? E a neurociência o estudo que eu estou fazendo hoje, a primeira pós que eu fiz de neurociência foi neurociência, psicologia positiva e mindfulness.
e agora a neurociência do comportamento. E a próxima que eu quero fazer é ortomolecular, que aí vou estudar literalmente a questão parte biológica, física, que aí junta um pouquinho do que a doutora Suzana Ercolano, que é bióloga, porém uma das teses dela foi a parte de alimentação, que muda a nossa biologia, que tem a capacidade de mudar a nossa célula, né? No processo de 5 anos. Então eu vou estudar para poder entender, ajudar, primeiramente me ajudar, porque foram praticamente 15 anos de sedentário, então mudou a minha estrutura biológica muito, tá certo? Porém, existe uma memória celular, mas no quesito daquilo que eu quero levar a mensagem, é literalmente mostrar para as pessoas que não é sobre a placa que eu acredito, não é isso. Vai muito além, que é a parte espiritual. Você acreditando ou não, existe uma força e energia espiritual. Você acreditando ou não, existe um mindset, existe um código na sua mente, tá certo? Que ele determina, tá certo? O seu processo e o seu andar de vida. Como também a parte física, ou seja, aquilo que você alimenta nos 5 sentidos vai mudar totalmente a sua estrutura biológica durante o processo. Não vai mudar o seu DNA, não é isso. Mas a parte do seu RNA, a parte da sua célula, ela vai ter mais força, mais energia, ou ao contrário, né? O inverso. E aí? Bora bater um racha? Hã? Bora bater um racha? Bora lá? Tem coragem não, rapaz. E esse outro, será que tem coragem de bater um racha comigo? Pode não, pode não. E aí, carinha? Certinho? Hã? Comendo? Vida boa, hein? E é isso aí, isso é o caiaque. Rema, rema e depois rema mais forte ainda. Muito bom! Todo dia a gente acaba tendo um desafio diferente. Apesar do treino ser o mesmo, ele nunca é igual. Todo dia a gente tem uma planilha para executar. Mas sempre acontece alguma coisa que deixa o treino diferente. O vento, a chuva, o sol, pessoas diferentes no ambiente, pássaros, né? Que acabam estando ali naquele ambiente também, que é o lugar deles. Então, esses detalhes todos deixam os treinos, deixam uma rotina mais colorida, com sal, sabe? E automaticamente a vida, né? Já que a gente está vivo, como a gente conversou bastante, vamos aproveitar e fazer o nosso melhor, independente se está chovendo, se tem vento, se está frio, ou qualquer outra intempérie ou situação que possa deixar as coisas mais difíceis. O negócio é erguer a cabeça, estufar o peito e encarar as adversidades de frente. Pra mim, assim, é muito simples e objetivo. É tomada de decisão. Então, tipo, quando eu perdi a perna, tem alguma coisa que eu possa fazer pra nascer uma perna de novo? Não. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o melhor que eu posso daqui em diante. E isso passa por todos os níveis da vida da gente. Aí, por exemplo, assim, ela diz assim, como é que você... Tipo assim, eu não acho uma explicação, eu não consigo compreender como é que tu acorda todo dia bem, feliz, sabendo que tu vai lá sofrer num treino e coisa assim. Eu tomei uma decisão. Quando eu perdi a perna e eu quase morri por conta de um câncer, e eu vi que eu sobrevivi a isso, eu tomei a decisão de aproveitar o fato de estar vivo e ser feliz. Felicidade começa numa tomada de decisão, numa escolha. Eu sou feliz todos os dias. Mas ser feliz o tempo todo. Não sou feliz o tempo todo. Tem momentos que a gente tá cansado, que a gente tá triste, que algo não foi como a gente queria, que a gente, sim... O humor, ele oscila, mas o meu, ele sempre vai estar no positivo. Mesmo quando eu tô numa bad. Você sabe que você tá triste... Por um ponto específico, e não que a vida acabou. E não porque o mundo e etc. Você vai passar por aquela tristeza naquele ponto. Isso. Mas o restante... tem outras E isso não invalidou o restante da minha vida, né?
E isso pra mim é uma tomada de decisão. Legal. Eu decidi isso há 22 anos atrás e é assim até hoje. Legal. O câncer veio há 22 anos atrás? Tá. 16 anos. É. Era novo e mesmo assim você já tinha essa mentalidade. Ela pode ter sido construída a partir dali também, né? Porque a gente joga pro inconsciente muita coisa. Então, assim, eu sempre tive uma vida normal, feliz e tudo, mas talvez eu não tivesse a consciência que eu tenho hoje, que eu fui construindo com o passar do tempo, né? E essa consciência, ela foi dada a partir das experiências que eu tive e das decisões que eu tomei. Então, as coisas foram sendo construídas. Talvez eu estivesse... Os embriões estivessem ali dessas situações que me tornaram uma pessoa que sou hoje. Então... Mas eu sempre fui maduro, parando pra pensar assim. Então, essa questão de ser maduro sempre foi algo que me... Parando pra pensar agora, sempre foi algo que veio comigo, vamos dizer assim. Até os 10 anos foi sempre só você e sua mãe. Sim. E a sua mãe sempre te criou com essa mentalidade? Não tenho, não dá. Ela sempre me criou com essa ideia de que a gente vai até onde é possível, até onde tá o nosso alcance. A partir dali não é possível e aí tu tem que esperar, tem que saber esperar, tem que saber plantar pra colher. Então eu me criei no sítio até os 11 anos de idade, na lavoura. Então tem que esperar. Tu não planta o milho hoje e colhe amanhã, tu não planta, entendeu? Esses ensinamentos de roça parecem triviais, mas eles são muito importantes, né? Porque tu tem que esperar as coisas acontecerem pra que você tenha ali o resultado das tuas ações e tal. E também esse negócio de você é o resultado das suas escolhas veio um pouco dela também. Quando eu fui pra cidade com 11 anos de idade, a gente morava numa periferia, assim, da cidade, né? Um pouco mais perigosa, né? Dependendo da companhia que você estivesse andando, isso traria resultados. Então ela sempre falava assim, ó, você pode beber, tu pode fumar, tu pode usar drogas, tu pode fazer o que você quiser. Só que a consequência vai ser proporcional às tuas atitudes. Eu não vou tirar ninguém da cadeia. Eu não vou ir chorar no caixão de ninguém por ter feito merda. Então, quer fazer? Faça consciente que é você que vai arcar com a consequência. E vou te dizer, da minha infância, dos 11 aos 14 ali, pra 15, olha, uma boa metade dos rapazes se perderam. Droga, bandidagem, assassinato, nesse nível, era um bairro bem pesado, assim. E sabe quando você, de novo, a questão da escolha, tu escolhe não fazer aquilo. Sim. Aquilo passa a não fazer sentido pra você, qual é o benefício que eu vou ter com isso aqui? É isso. E então, essa parte do ser maduro, de entender que todas as atitudes têm consequência e você vai ser o resultado disso, vem da minha mãe. Com certeza vem da minha mãe, essa parte de ser maduro, né? Tanto porque ela teve também que ser, né? Não sei como era antes de você, mas como ela foi mãe solo, Sim. ela gerou essa maturidade dentro dela. Ela falou, eu tenho que criar um homem. Cada passo é minha vitória. Deixo a sombra lá pra trás. Minha mente é minha espada e forjar os vícios, negar tentação. Festa não compra realização. Cada não que eu disser com firmeza é um sim pra minha fortaleza. Imparável, inquebrável, mesmo no caos. Sou confiável, faço do foco minha canção. Transformo dor em superação. Sou imparável, incansável, meu próprio herói. Inabalável, não é sorte, é decisão. Aí, feita, né? Então ela acaba tendo questão de assimetria, tanto no sentido de reta, de ter 2 km para você remar em linha reta, lá onde eu treino não tem. Tem uma constância também no sentido de profundidade da água, isso ela também influencia. Quanto mais raso, mais pesada a água, mais funda, melhor é a flutuabilidade. A estrutura aqui, que eles têm aqui também é excelente, né? Então o barco fica guardado a poucos metros, tem uma academia, tem outra academia ali que é do... A academia é própria pro pessoal que treina, que é profissional? Tem de tudo um pouco, pelo que eu entendi ali, sabe? Tem uma academia menor, tem a grande, tem os equipamentos específicos para remar, né? Para quem quer aprender a remar, para quem quer fortalecer a musculatura específica para remar, que é peito e costas, basicamente. E aí a única questão aqui que dificultou foi a questão do vento mesmo, né? Que lá onde eu moro, lá em Itajaí, não tem tanto vento assim. É claro que a gente também acaba escolhendo o horário para treinar, né? A gente entra na água no primeiro clarear do dia, assim. Então essa época, que das 7 horas, a gente tá entrando na água, então não tem vento. Aqui também, hoje eu cheguei um pouco mais cedo, cheguei umas 7h30, tinha bem menos vento. Aí quando deu 9h30, 9h15, entrou o vento. Então acaba sendo uma constância em todos os lugares. Então, se aqui pudesse treinar mais cedo, talvez fosse um melhor por conta de evitar o vento, né? Mas, cara, foi uma boa experiência, assim, poder ver um pouquinho do que é feito fora do país, né? Então, ó como que interfere, né? Eu tô aqui tentando segurar só o remo, só o remo e interfere, né? Porque... Sim, volta e meia tu tá remando e conforme tu posiciona o remo no ar, o vento emborca e tenta roubar o remo da mão. Se tu tá com a mão frouxa, cai. Sim, cai. E aí, só que aí tu tá aqui remando, aí emborca, tu tem que controlar o braço pra não soltar. Sim. E o equilíbrio, aí tem as ondas, tem o vento batendo no barco também, tem que estar atento a todos os viés, né? Tudo que pode estar envolvendo
a remada naquele momento, né? É a água, é o vento, é a onda, é o remo, é o barco, é você, é o barco que tá vindo, o barco que tá indo. Então, por exemplo, aqui na raia, metade para cá acaba sendo do pessoal da canoagem, metade para lá do remo. Por quê? A gente vai diferente, eles vêm de costas. E quando eles estão em 1, 2 e 4 no barco, barcos simples, dupla e quádrupla, eles não tem ninguém. Então eles estão indo de costas às cegas, só se orientando pela raia. Então eles não te veem. O barco com 8 já tem alguém que fica ali dando o comando, né? Então eles dividem a raia para não ter acidente, né? E aí tem a parte técnica que acompanha do lado de fora, né? E aí os técnicos, né, ficam andando com as suas bicicletas e os seus equipamentos também de auxílio, né? Que vão fazer parte do treino, ou então até mesmo de resgate, eles têm uma corda comprida, porque pode acontecer do atleta passar mal, virar, Sim. não dar conta de chegar na margem, então eles têm esse preparo para poder fazer esse resgate, né? E aí o técnico aqui, isso também é um facilitador, ele consegue acompanhar, se você remar 2.000 metros, ele consegue ir pedalando do seu lado 2.000 metros, fazendo correções, apontamentos, arrumando parte técnica, correções, corrigindo. Lá onde eu treino na nossa cidade lá, ou ele vai com um motor, né, um barco, ou então ele fica num ponto específico e a gente passa a cada volta, entendeu? Entendi. Então isso também acaba sendo um dificultador lá e um facilitador aqui. Mas faz parte, não adianta. Sim. Nem sempre a gente vai ter o melhor ambiente, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente tem, né? Existem alguns técnicos que, para não ter que ficar parado numa posição só, eles acompanham inclusive remando junto com os atletas. Então o técnico também acaba remando junto, né? Mas cada um se vira do jeito que acha melhor, né? De repente o legal do técnico estar do lado do remando, ele sabe como que tá a situação, né? Talvez da onda ali, do vento, sente na pele, né? Na pele, e aí talvez ele tenha uma técnica para aquela situação, de repente pode orientar, né? Eu acho que a gente não deve nunca pensar em desistir. Porque desistir é como se a gente colocasse um ponto final na nossa história. E por mais que as coisas pareçam ruins, ponto final é só a morte, sabe? Então sempre tem uma saída, sempre tem um plano B, sempre tem uma maneira de redefinir os objetivos, os caminhos. Vai ser difícil, mas não é impossível. Qual a parte, por exemplo, qual que é a mentalidade que você tem que ter mediante essas adversidades, assim, do que se aparece, né? Por exemplo, o que não é normal no Brasil, o que você acaba encontrando de novidade fora do Brasil nos seus treinos, na competição. Como que você trabalha a sua mentalidade para poder conseguir superar esses obstáculos, né, que se tem em loco? É que, na verdade, como eu já falei para você, o meu viés ele é sempre positivista. Mas Flávio, a gente tá falando de algo negativo que atrapalha o seu treino, a sua evolução. Sim, mas de qualquer maneira eu vou executar meu treino e vou tentar superar aquela condição contrária. E qual que é o lado positivo disso? Se em algum momento a gente chegar numa competição e a condição estiver parecida com o que eu encontrei naquele treinamento adverso, eu já vou saber como agir naquela circunstância. Então, como é que a gente diz assim, atleta que treina em piscina não rema no mar? Sim. São condições diferentes, muito. Entendeu? Atleta que nada em piscina vai ter dificuldade no mar, atleta que rema em piscina, que a gente diz que é uma condição perfeita, de água sem vento, sem correnteza, quando ele encontra uma condição adversa de correnteza, vento, ondas, marolas, etc., ele vai sofrer. Então a gente vê o lado positivo na adversidade. Legal, pessoal, então tá aí. Se inscreva então no canal do Flávio Reitz. Flávio Reitz. Muito bem, Flávio Reitz. Se inscreva no canal lá. Se você quiser patrocinar, entre em contato com ele, tá certo? Agradecemos também a tua atenção que nos dá. Flávio, a gente deseja muito sucesso para você, nas suas empreitadas aí, dos desafios que se encontram no seu dia a dia. E mais do que isso, né? Que você possa trazer para nós, né? Levantar o que está aqui no seu peito, no seu sangue, está no seu coração, né? A bandeira do Brasil, sempre que tiver oportunidade, né? E a gente vai torcer muito por você, e agora mais do que nunca, né? É isso aí. Vou te acompanhar, já torci antes, a próxima, né? agora é em Milão, de 20 a 25 de agosto, né? Milão na Itália, é o campeonato mundial, vai ser meu primeiro campeonato mundial na paracanoagem, e eu tô bem com perspectivas boas de fazer boas corridas, bons tiros e sair de lá com uma competição onde eu consiga visivelmente demonstrar evolução em relação às últimas competições. É sempre assim, a vida de atleta é sempre assim, sempre melhorar um pouquinho. Se vai significar alguma medalha ou alguma posição ou final, isso a gente não tem como saber, porque depende dos outros. Sim. Os adversários que também estão se preparando nesse momento. Sim, verdade. Mas se eu sair de lá um segundinho mais rápido, 1/100º de segundo mais rápido, eu já saio feliz. Obrigado pela sua atenção, sua amizade, sua família pela receptividade também. Desejo a vocês também muita saúde, sucesso.
E, se possível, vá até Milão nos assistir. Ótimo. Obrigado, Flávio. Obrigado. Tudo bom? E quem estiver nos acompanhando aí, segue lá nas redes sociais, manda mensagem, que a gente entra em contato, a gente responde. Estamos abertos à comunicação, faz parte da vida. E a gente é contador de história, né? Então, Sim, não, tem experiência, né? Tem experiência, sabe o que fazer, né? E como fazer. Então, você que é empresário, de repente quer uma palestra de motivação. Também. Então, fica aí a dica, tá certo? Já se programa. Só entrar em contato, @Flávio Hartz, lá no Instagram, por favor. Então, só deixar o recadinho lá, vai estar na descrição do canal. Então, obrigado pela sua audiência. Se inscreva aqui nesse canal Mazini Faria. Nós falamos sobre neurociência, comportamento e desenvolvimento humano. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Tudo de bom. Valeu, pessoal. É isso. Não tem muito segredo, não. É entrar na água, remar. Aí agora à tarde tem academia. E aí 4h30 eu pego o ônibus pra Londres.